Olha, o Movimento Sincopado é um coletivo de choro aqui de São Paulo, fundado há cerca de um ano, mais ou menos. Esse coletivo tem 40 músicos. Entre esses 40 músicos existem 10 grupos e esses músicos se relacionam. Hoje a gente tem o Choro da Casa aqui como convidado, que é parte desse coletivo, apenas um dos grupos do coletivo. E eles têm a presença luxuosa aí do Toninho Carrasqueira, ali na flauta. Vou apresentar vocês direto e depois vocês vão tocar, tá bom? Olha, o Felipe Soares ali na sanfona. A sanfona é um instrumento comum no choro, Felipe? Existem grandes sanfoneiros que tocam choro, como Dominguinhos, Sivuca, Tá aí. Orlando Silveira. Mas nos grupos ela entra normalmente assim ou não? Não é tão comum, mas não é incomum também, não. Tem Tá. muitos sanfoneiros que tocam choro. Olha. Às vezes não trabalham só com choro, mas tocam choro também. Muito bem. O Wellington Moreira ali na percussão, acertei, né, Wellington? Olha, o Carlos Amaral no violão de 7 cordas, que é um instrumento típico de choro, né, Carlos? Feito Acho pra que isso. foi feito para o choro, né? Por quê? Porque as notas mais graves, elas ficam mais graves ainda? Ele vai fazer uma função contrapontística, né? Vai dialogar lá com o tema, trabalhando nas regiões graves, suprindo essa textura do regional, né? E aqui o Marcel Martins no cavaquinho, que também deve ser um instrumento típico do choro, ou não? Sim. É, Marcelo? Sim. Foi usado para isso, né? Foi inventado aqui no Brasil para isso, será? Não, diz que a origem é portuguesa Ilha da mesmo. Madeira, né? Foi o que eu ouvi falar. Madeira. Tem a ver com o ukulele, com da instrumentos, Madeira. acho Primo. que são parentes. Primo. Bom, É mais de outra região. vamos começar tocando, depois a gente vai conversar. Vocês vão tentar me esclarecer o seguinte, o que é choro, tá bom? Vem na sequência, vão pensando por aí. Bom, você, o Toninho, você é o sorteado para responder a pergunta o que é choro. Rapaz, Choro é o jazz brasileiro? Olha, o choro nasceu por volta de 1850, quando chegou a polca no Brasil. A polca vinda através da França, polonesa, mas vinda pela França, que era a grande influência Mas tem a ver com a polca, de brasileira. alguma forma? Tem demais. Justamente naquele tempo tinha o lundu, tinha os batuques. O povo brasileiro estava se formando. Então o choro foi a primeira tradução do jeito brasileiro de ser. A gente pode dizer que ele nasceu do
do namoro da Poca com o Lundu, de todas as batucadas que já estavam por ali, esse povo misturado, indígena, africano, português, né, naquela época. Então, estamos falando do século XIX, segunda metade do século XIX nasceu o choro, muito antes do jazz. E o choro nasceu tocado com cavaquinho, violão e flauta. Então, Joaquim Antônio Calado da Silva Júnior, grande amigo da Chiquinha Gonzaga, é chamado do pai dos chorões. Então, o choro nasceu. E com os músicos brasileiros, havia muito músico naquela época, escravos recém-libertos, a nova classe média, enfim, de trabalhadores brasileiros nascendo, né? Aliás, em toda a América Latina, a época que surgiram os gêneros nacionais, a famosa música brasileira começou aí, começou com o choro, a primeira música urbana brasileira. E, curiosamente, de uma qualidade melódica, harmônica e rítmica extraordinária, surpreendente quando a gente vê a música popular hoje e vê a riqueza do choro já naquela época, com a obra desses chorões, como Calado, como Henrique Alves de Mesquita, como Chiquinha Gonzaga, Juca Calu, Frederico de Jesus, é de uma riqueza assim surpreendente. Ouvindo aqui muito próximo de vocês, eu percebo que vocês ficam muito afim de tocar, porque ela é gostosa. Acho que esse é o lance do choro, na verdade. Talvez mais do que gravar é tocar, né? Tem a ver, né? É boa de tocar, boa de ouvir, boa de dançar. Então, o choro é sempre sucesso. E o choro, na verdade, é um universo, não é só um tipo de música. Então, a valsa, o machixe, né? Fazem parte do universo do choro. Começou com a mistura das mazurcas, das polcas, das habaneiras, de então, o tango brasileiro. Nazaré, ele dizia que ele não fazia choro. É um grande chorão, é um dos pais do choro. Nazaré também, né? Nazaré é um compositor maravilhoso, que segundo Villa-Lobos era quem melhor traduzia a alma brasileira, né? Porque música é poesia, mas só que é poesia mágica, sem palavras, né? E traduz o nosso jeito de ser, de rir, de chorar, de namorar, de brincar, de dançar, o gesto, né? Então o choro tem o gesto brasileiro de corpo e de alma. Por isso que ele está sempre vivo, vai continuar enquanto existir Brasil. Enquanto houver Brasil, vai haver choro. Enquanto houver choro é porque o Brasil ainda existe.